Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, parlamentares presentes aqui na casa, funcionários, como nós estamos no debate orçamentário, e eu tinha me colocado na semana passada a fazer esse debate, os diferentes temas que compõem aí o nosso orçamento do Estado, mas nós hoje temos uma discussão em plenária sobre orçamento e também, ao final do dia, após a ordem do dia, nós teremos um outro espaço para fazer debates. E eu pretendo voltar, então, nesses dois momentos, a discutir ainda a questão do orçamento. Eu queria discutir aqui uma matéria que saiu no jornal Globo de hoje, dando conta de uma crise no PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade, ao qual eu pertenço. Inclusive, sou presidente do PSOL aqui no estado do Rio de Janeiro, presidente estadual do PSOL. E eu gostaria de fazer alguns comentários acerca dessa matéria e acerca do processo que nós estamos vivendo. Primeira questão, a matéria fala de uma crise em função da posição do nosso partido em Macapá e em Belém, aonde os dirigentes partidários desses estados abriram um debate em função da ida ao segundo turno de dois companheiros nossos, em Belém, o nosso companheiro deputado estadual Edmilson, que foi ao segundo turno das eleições, e em Macapá do companheiro Clécio, também parlamentar, vereador da cidade, que também foi ao segundo turno, candidato a prefeito por aquela cidade. E, ao ir ao segundo turno, abriu-se um debate acerca dos apoios, das alianças que seriam construídas para aquele processo. Primeiro, as alianças que nós, militantes do PSOL, estamos autorizados ou não autorizados a fazer, porque o PSOL é um partido que tem uma direção nacional, tem direções estaduais, municipais, tem os seus fóruns e estatutários aonde as discussões partidárias devem, enfim, ser feitas e as resoluções ser acatadas, salvo resoluções que digam respeito a questões íntimas, sentimentos íntimos das pessoas, que no nosso estatuto também garante um direito de livre expressão, um direito de expressão de minoria, desde que deixado claro que essa é uma expressão de minoria. Mas política de aliança não é uma expressão de minoria, política de alianças é uma expressão partidária. Portanto, as alianças e apoios recebidos têm que seguir as orientações, as deliberações e os critérios partidários, para todos os lados, para todos os setores que compõem um partido. No nosso caso, o nosso partido é um partido que existem várias posições políticas dentro dele. E o partido tem uma resolução em relação à política de alianças que proíbe alianças com PSDB, PTB, PR, PMDB, DEM e PRB. E qual é a questão que está colocada? Lá, nesse momento, além, enfim, durante todo o processo, as alianças foram feitas com esse critério, mas agora, no segundo turno, começam a surgir apoios de partidos que não estão dentro desse leque de alianças. Olha, apoio é apoio. Agora, o apoio, o recebimento de apoio, no caso do PSOL, pelas suas resoluções, não pode estar acompanhado de compromissos, com lançamento de candidaturas ao governo do Estado de nenhum desses partidos, não pode estar comprometido com a participação dentro de um possível governo do PSOL de pessoas desses partidos, que infelizmente é uma coisa que está ocorrendo lá no norte do país. Então, de forma muito saudável, porque também é importante levantar aqui que esses companheiros, que eu respeito muito, companheiro Edmilson, companheiro Clécio, senador Randolph, que são as pessoas que estão
de uma certa forma, organizando essa política, organizando esse debate, são pessoas que eu respeito muito. Eu acho que tem que se levar em consideração toda a situação que existe, né, de muita violência na política. Nós sabemos que as máfias partidárias no norte do país, elas costumam se expressar de uma forma bastante violenta, bastante truculenta. Então eu respeito a condição do local, eu respeito a militância desses companheiros que são aguerridos e valorosos, mas eu, nesse momento, como figura pública do meu partido, né, como presidente de um partido no estado do Rio de Janeiro, me sinto no dever, até por conta do que foi publicado hoje nos jornais aqui no Rio de Janeiro, de declarar que a minha posição é a posição que foi votada na nossa executiva nacional, de que as alianças podem ser feitas dentro de um determinado arco e os apoios podem ser aceitos na medida, apenas na medida em que não façam compromissos com esses partidos que estão fora do nosso arco de aliança. E tem um capítulo que para mim é o mais grave, apesar de ser um ponto que na resolução nacional consta também, que é a possibilidade de coligação com o PT. Eu quero dizer que eu acho lamentável, né, o aparecimento, né, do ex-presidente Lula no programa de televisão lá em Belém, né, chamando voto para os 50. Isso pode parecer uma coisa extremamente sectária, mas eu gostaria de falar sobre isso. O nosso partido, o PSOL, nasceu na luta dos trabalhadores, nasceu na luta contra a reforma da Previdência, nasceu na luta, né, que vários companheiros, né, dentro do PSOL, dentro do PT, faziam, né, para defender que o governo que nós elegemos no primeiro momento fosse um governo que tivesse como prioridade as políticas públicas para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, não políticas compensatórias como Bolsa Família, que são, né, receituária aí do Banco Mundial, não esse conjunto de políticas assistencialistas que são a marca do governo, né, mas políticas de fato que pudessem significar, mesmo no marco de um Estado democrático de direito, mesmo no marco, né, de uma sociedade capitalista, mas que pudesse significar uma opção objetiva para os pobres. E essa não foi a resolução que o Partido dos Trabalhadores fez quando construiu a sua política no primeiro, segundo, enfim, vem seguindo em relação ao governo Lula. Essa não é a política que vem sendo feita por esse governo. E foi por isso que o PSOL, né, surgiu, foi por isso que a senadora Heloísa Helena, que o deputado Babá, que a deputada Luciana Genro, que o deputado João Fontes, junto com vários outros dirigentes sindicais, né, dirigentes do movimento social, nos quais eu me incluía na época, foram por isso que nós rompemos com o PT e construímos o PSOL. Né? Foi justamente para não estar num partido e jogar a ilusão para a classe, né, de que ali nós teríamos a solução dos seus problemas. E mais do que isso, porque diferenças na política nós até poderíamos ter, mas mais do que diferenças na política, o que nós vimos foi que o governo do PT, né, se enfiou literalmente num curso, né, completamente rompendo com todos os laços de uma política antiga que o partido tinha, que o partido lançou e que era um diferencial do PT em relação a todos os outros partidos, que era a ética na política. Se tem uma coisa que não pode se hoje colocar como sinônimo, né, de Partido dos Trabalhadores, é a ética na política. Isso significa que todas as pessoas que estão dentro do PT são pessoas desonestas? Não. Isso significa que o PT não tenha parlamentares, não tenha militantes, não tenha pessoas sérias, éticas, honestas, né, que estejam honestamente trabalhando, né, para o bem dos trabalhadores, da sociedade civil. Enfim, não significa nada disso. Em vários estados do país, em Brasília, a gente vê militância, a gente vê companheiros do PT, né, que brigam sim pelo povo. Mas essa não é a marca central do governo do Partido dos Trabalhadores. Essa não é a marca central, né, do presidente Lula, do que é o chefe do mensalão. O mensalão, que é esse mensalão que o Supremo julgou aí, onde toda essa máfia partidária foi julgada culpada, onde toda essa máfia partidária estará agora, nesse momento, está começando a discussão das penas e poderia até, né, eu só acredito vendo, eu quero ver, mas poderia inclusive ir para a cadeia em função disso. O mensalão não é um problema que é um debate
né, do PT contra os outros partidos, não é um debate do PT, né, contra o PSDB, política, não, mensal. Ao se desviar dinheiro do Estado, se desvia dinheiro que deveria estar sendo colocado em saúde, em educação, em transporte, em saneamento, se desvia dinheiro do povo. E quem construiu essa política foi o presidente, o ex-presidente da República, né, o senhor Lula. Então eu quero declarar aqui a minha total insatisfação, né, com a presença desse senhor no programa de televisão, né, lá em Belém, dizer que eu discordo frontalmente disso, porque se eu concordar com isso, eu tenho que concordar, por exemplo, com Lula hoje, em vários estados, apoiando políticos de vários partidos desses que eu citei aqui, que constituem verdadeiras máfias contra o dinheiro público, contra aquilo que é dinheiro do povo trabalhador. Significa dizer que eu tenho acordo, por exemplo, com a política que ele desenvolveu lá em Alagoas para evitar a eleição da ex-senadora Heloísa Helena, porque sabia que se a ex-senadora Heloísa Helena fosse para Brasília, não seria tão fácil, né, para as máfias políticas partidárias em Brasília açoitar os cofres públicos da forma como eles fazem. Não seria tão fácil para eles fazerem banquetes com o dinheiro do povo e com o sangue, com o suor do povo trabalhador. Então acho que o símbolo, a presença do ex-presidente da República numa campanha do Partido Socialismo e Liberdade, em nada, né, tem a reafirmar a sua origem, em nada tem a reafirmar as diferenças políticas que levaram inclusive a uma ruptura e que levaram inclusive à fundação desse partido. Concluindo, meu tempo está concluído, peço só mais um minutinho. Quero dizer que aqui no Rio nós procuramos fazer diferente disso. Apesar de estarmos sobre a mesma política de alianças votada pela Nacional, nós poderíamos construir várias dessas alianças em todo o interior do Estado. Nós fomos procurados, né, enquanto partido, por vários partidos para discutir essa política de alianças, né, e nós discutimos isso de forma muito criteriosa. Não só a campanha de Marcelo Freixo, que foi dialogar com o PV, que foi dialogar com setores, com a Marina, por exemplo, que foi candidata, né, que teve quase 20 milhões de votos. Não só a campanha do Marcelo Freixo, né, dialogou e, em função desse diálogo, decidiu fazer uma campanha, né, com aliança prioritária com a sociedade civil, mas também no interior do estado do Rio de Janeiro, nós privilegiamos não só a discussão do partido, mas também a discussão ética dos setores de partido que nos procuraram. E aqui nós fizemos uma opção, não só na campanha do companheiro Marcelo, mas em todo o estado, por não fazer alianças que não significassem melhorar, né, objetivamente o programa da classe trabalhadora, melhorar objetivamente a relação do nosso partido, né, com a população, com a sociedade civil e defender os seus interesses. Então, e isso, independente dessas alianças, conseguimos uma campanha vitoriosa, conseguimos eleger um prefeito, o primeiro prefeito do Partido Socialismo e Liberdade aqui no Rio de Janeiro, conseguimos quase 1 milhão de votos para o companheiro Marcelo, né, conseguimos 8 vereadores aqui no Rio de Janeiro, 4 aqui no Rio, 1 em Itaocara, 3 vereadores em Niterói, e mais, conseguimos colocar o PSOL e o companheiro Marcelo Freixo na agenda de 2014, né? O companheiro Marcelo Freixo hoje é uma força objetiva para a agenda de 2014. Então, venho aqui fazer essa colocação em função da matéria que saiu hoje no jornal aqui no Rio de Janeiro e para deixar bem clara, bem explicitada qual é a minha posição política sobre esses fatos que estão colocados. A imprensa cisma a todo momento em jogar o pessoal na vala comum. São denúncias de milicianos que estariam nas fileiras do nosso partido, são denúncias, né, de problemas de participação de pessoas do nosso partido em vários esquemas. Então, o PSOL não é autoimune. O PSOL não pode dizer aqui que não venham pessoas a ele que tenham problema. Mas o PSOL pode dizer aqui, né, que ele tem dentro de si comissões de ética e uma direção que não vão tergiversar quando qualquer denúncia for feita contra qualquer militante, contra qualquer parlamentar. Seja quem for que estiver envolvido em qualquer processo de fraude ou corrupção e que esteja vinculado ao nosso partido, o caminho é comissão de ética e o caminho é a expulsão do nosso partido, se forem provados que realmente essas pessoas têm qualquer vinculação com essa questão do crime. Então, é esse o partido que nós queremos e que nós vamos construir, e eu acho que nós saberemos, assim que esse processo eleitoral terminar, sentar
com a nossa direção nacional e fazer um balanço desse processo eleitoral, olhar para a política que está sendo feita no Norte, rearrumar os nossos rumos e realmente construir aquele partido que o povo brasileiro, né, que os setores organizados da população, enfim, os setores mais pobres da população estão precisando. Nós precisamos construir uma nova política e não permanecer com alianças, né, e costumes que nos misturem com aquilo de velho que a população do nosso país está negando. Desculpe o tempo, muito obrigado, senhor presidente.